Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, nessa semana mais especial aqui, essa programação especial para a Semana das Mulheres, trazendo personalidades femininas do mercado financeiro para esse debate com vocês, cumprindo sempre a missão aqui do Você com Dinheiro, de trazer as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E hoje, para começar essa semana especial, nós vamos bater um papo com Cristiane Macedo, sócia da A7 Capital, sobre, naturalmente, o mercado, mas também um pouco sobre transição de carreira, sobre como é o mercado de assessoria e, eventualmente, de planejamento financeiro aqui com a Cristiane, que fez vários passos, inclusive tem uma formação em psicologia, não é isso, Cristiane? Isso mesmo. Maravilha! Então vamos começar, conta um pouco desse começo, de como você escolheu essa formação e como você saiu fez essa ponte para o mercado financeiro. Porque você, de fato, já nunca foi atuante como psicóloga, né? Quer dizer, nunca foi não, você é até hoje, né? A minha decisão de fazer psicologia foi muito... Porque eu sempre fui muito curiosa sobre o ser humano. Assim, desde pequenininha eu sempre quis entender muitas coisas sobre as pessoas, por que determinadas pessoas pensavam de um jeito ou não. E aí, desde, assim, lembro que eu deveria ter uns 10, 12 anos, eu já falava que ia fazer psicologia. E assim eu fiz. Me formei em psicologia, só que em paralelo a isso, eu sempre tive muito a veia comercial, assim. Sabe o terapeuta que fala e o paciente morre do outro lado? Talvez eu seria essa terapeuta. Fala sem parar e o paciente já morreu do outro lado. Então, eu, desde o começo, mesmo fazendo a psicologia, eu sempre trabalhei na área comercial. E eu fiz alguns estágios dentro da psicologia. Acho que alcancei o meu objetivo, que foi muito mais de entender a mim mesma e ter um olhar diferente sobre as pessoas, porque assim, todo comportamento que alguém tem uma causa por trás disso, né? Então isso me ajuda muito hoje quando eu sento para conversar com o cliente. Nunca é o que você fala, né? E sim o que tem de significado por trás disso. Então foi muito por conta dessa minha veia mais falante que eu acabei ficando mesmo na área comercial e não de fato na psicologia. E dentro da área comercial, como você foi parar em mercado financeiro? Essa é uma história muito engraçada e as pessoas falam assim, quem não acredita muito, né, em Deus, enfim, não quero falar de religião aqui, mas eu trabalhava na área comercial de uma empresa chamada Capodart, que era em shopping, eu era gerente geral de uma das lojas deles, e um dia do nada ligou uma hunter na loja, queria falar com a gerente da loja. Então eu falei que é muita coisa de Deus, assim, sei lá, do universo, para quem acredita só no universo. E eles me convidaram para fazer um processo seletivo porque eles estavam montando uma turma de gerentes de relacionamento para o Itaú, de pessoas que trabalhavam no mercado de luxo. E aí eu falei, cara, isso deve ser alguma pegadinha, mas vamos lá, né? Eu não já tenho. E aí comecei esse processo seletivo deles. Como eu sou muito falante, né? Então eu me saí um pouco bem nesse sentido, né? Nas entrevistas, não que eu entendesse alguma coisa de mercado financeiro naquele momento, assim, não fazia ideia de nada. Mas passei pro Itaú e entrei lá final de 2014. Fiquei 5 anos no Itaú, assim, foi uma super escola de mercado financeiro e foi aí que eu descobri minha verdadeira paixão, porque eu sou apaixonada pelo mercado financeiro. Então, trabalhar não é um peso para mim. Tem gente que diz que você tem que fazer o que você gosta, né? Senão não faz muito sentido. Então, acho que eu tô na profissão realmente certa, porque eu tenho prazer de falar de mercado, eu tenho um prazer de falar com os clientes, de cuidar do dinheiro das pessoas. E como eu estava falando, o Itaú é uma verdadeira escola, porque você entra sem saber nada. No meu entendimento, o TED Doc, na época que eu entrei, era a mesma coisa. E eles te dão realmente um banho de informação, você vai ficar um mês imerso ali, aprendendo tudo sobre o mercado financeiro. E você comentou que acabou encontrando, né, sua paixão aí no trabalho. O que te encantou nesse mercado? Não sei se pelo novo, que eu não fazia ideia de, assim, que aí eu acho que entra muito o ponto do que a gente estava comentando agora há pouco, sobre a mulher se interessar pelo dinheiro que ela ganha. Acho que o grande calcanhar de Aquiles hoje é esse. A mulher tem interesse de conhecer aonde ela está investindo o dinheiro dela, quais são as possibilidades que ela tem. O meu dinheiro eu recebia e ficava na poupança, na conta, parado. Para mim não existia investimento.
E aí, esse mundo novo foi me encantando e eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a entender um pouco mais. A cada vez que você estuda um pouco mais, você entra na concepção de que você não sabe de nada, né? Porque tem um monte de coisa nova todos os dias. Mas esse mundo diferente, acho que me conquistou, sabe? E de realmente desmistificar algo que eu trazia de família, né? A minha família nunca falou de dinheiro comigo, por exemplo. Então, a mulher é aquela que ia ser para cuidar de casa, da família, e é isso. E aí eu falo que eu sou a ovelha negra da família, assim, eu meio que quebrei os paradigmas de todas as minhas irmãs, assim. Eu fui que saiu de casa, foi embora cedo e foi pro mundo. E você tocou um ponto super interessante, a gente estava conversando, inclusive, antes de entrar no ar, que essa relação da mulher com o dinheiro e de como surge essa conversa. Como hoje você naturalmente tem contato com diversos clientes e você tem quase um micro laboratório para ver como é essa dinâmica dentro das famílias. E o que você pôde observar? Essa não conversa sobre dinheiro era uma, digamos assim, particularidade da sua família? Isso acontece com outras famílias? Como é essa dinâmica do dinheiro com a família e como isso impacta no interesse da mulher pelo investimento? Essa dinâmica, eu até volto um pouco mais atrás, Felipe. Eu comecei a ler algumas coisas, estudar um pouco dessa relação mesmo das mulheres com dinheiro, porque não sou só eu que não tinha esse conhecimento. Hoje eu encontro muitas clientes que ainda hoje existem, e você pode até ficar surpresa, mas existem muitas pessoas com dinheiro na poupança no ano de 2024. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre isso e a gente vem de um patriarcado muito forte, né? E isso ainda existe nos dias atuais, por mais que a gente, aqui na nossa bolha, não queira acreditar sobre isso. Então, quando eu fui ler um pouco sobre a relação da mulher, quando ela começou a poder ter direito a voto, acho que, se não me falha a memória, em 1974, a mulher não tinha direito a ter conta no banco, não tinha direito a ter cartão de crédito. Se ela precisasse pagar alguém, o marido precisava assinar, ou o pai. Então, é um processo, se você for olhar hoje, a gente evoluiu muito, mas ainda tem muita coisa para ser galgada. Então, acho que vem muito em função da história. E é um processo evolutivo, né? É óbvio que demora. E assim, eu prezo muito para que chegue o dia em que a gente vai falar de pessoas investidoras, de pessoas como profissionais, não de homem ou de mulher, sabe? Acho que é uma relação muito mais de igualdade do que um melhor do que o outro. Porque também os grupos começam a viver uma guerra. A gente estava brincando do Faria Limer aqui, mas assim, o Faria Limer, dependendo de onde ele esteja, ele sofre preconceito também. Então, é melhor ficar ali meio com desculpa a palavra, a bunda na parede do que se expor. Acho que esse é um ponto que é fundamental, né? É normal quando você tem grupos, criar tensões entre os grupos, né? E como a gente vê, como você comentou, num período de evolução dessa dinâmica, você não primeiro busca de fato igualdade, você busca a construção pelas diferenças. Mas concordo com você que em breve a gente não precise falar dessas diferenças e que a gente consiga diluir isso, né, e cada vez menos perceber diferenças entre investidores e investidoras. A gente vai chegar no momento do respeito, né? Respeito pela pessoa, e não independente se ela é homem, se ele é homem ou se ele é mulher, entendeu? Então, é um passo que a gente busca, eu enfatizo muito, quando eu vou buscar novos clientes, eu sempre busco clientes mulheres, e pasmem, mas assim, a resposta que eu mais recebo é meu marido que cuida, fala com ele, ou meu pai que cuida. Então, essa resposta é muito corriqueira. Por mais que a gente tente, eu falo, mas eu gosto de que você entenda também, é importante você saber onde está seu dinheiro, assim. Eu vou, sabe, aos pouquinhos tentando instigar esse lado de conhecimento mesmo. Você não precisa ser especialista em nada, mas você precisa conhecer um pouco do que você está fazendo, né? De onde você está investindo o seu dinheiro e, cara, para que ninguém te engane. Assim, a gente vê, quando você olha, por exemplo, aqui São Paulo, Brasil, enfim, você vê um número muito grande de pessoas caem em pirâmides. Golpes, enfim, de diversos
espécies. E quando você vai olhar, cara, primeiro assim, a pessoa não fazia ideia do que estavam falando para ela. E segunda coisa, tem um negócio do quero ganhar dinheiro a qualquer custo através do investimento, né? Então, se você não tem um conhecimento do que é possível dentro dos investimentos que você ganhe, você acaba entrando em coisas que te oferecem 3, 4, 5% ao mês. Não existe, né? Um investimento saudável. Deveria aparecer um sinal vermelho quando você escuta um rendimento de 3%, 4%. Se você vai no banco tomar um crédito pessoal, que o banco vai te dar dinheiro sem saber para onde você vai depois, e ele te empresta a 3, 4% ao ano, o que te faz acreditar que você, como uma pessoa física, vai deixar o dinheiro com alguém e vão te pagar 4% ao ano? Ao mês, né? Ao mês. Convenhamos que deveria ligar, já deveria ser um princípio da educação financeira, ligar esse alerta vermelho, né, no cidadão. Deveria, mas não é o que a gente vê por aí, né? Pois é. E assim, com uma frequência muito maior do que se imagina, né? Porque toda hora isso é noticiado em tudo quanto é canal de notícia e você continua vendo as pessoas caírem nesse tipo de armadilha. Sem dúvidas. Acho que tem muito você comentou que ainda tem gente com dinheiro na poupança até hoje, né? A regra da poupança é do século XIX. Eu acho que a gente vem passando por uma transformação de as pessoas têm mais acesso à informação e têm mais escolhas financeiras. O que eu acho que em algum momento vai ter que ir batendo e mudando essa estrutura, né? Acho que é a questão de a gente também acomodar um pouco dessas mudanças. Porque antigamente você, de novo, não escolhia seus investimentos. Você queria investir num fundo, você tinha 3, 4 FOFs que o banco te oferecia. Então, essencialmente um de renda fixa, um de ações no multimercado, que variava a taxa de administração de acordo com sua vontade, bel prazer. Eu lembro você vai lembrar também, tinha fundo de previdência DI, que cobrava 3% ao ano de taxa de administração. Você tinha taxa de administração, taxa de entrada e taxa de saída. De carregamento. Pode fazer portabilidade? Pode, claro. Só que para fazer portabilidade você pagava 5% na cabeça. Então você não pode. Isso é proibitivo. Eu acho que quando você olha para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de abuso que existia no mercado, porque você não tinha outra opção, né? Ou você ficava ali ou você colocava o dinheiro embaixo do colchão. O movimento das corretoras foi muito disruptivo, né? Acho que isso a gente tem que colocar sempre como muito louvável, porque trouxe um olhar muito diferente e as instituições financeiras, os bancos, precisaram reajustar ali a rota, porque não fazia mais sentido, né? Eu lembro que foram os meus últimos anos no Itaú, e assim, às vezes tinha 5, 6 clientes esperando a recepção para fazer teste para XP, eu ficava enlouquecida, né? Eu falava, cara, como é que pode? Aí os próprios clientes falavam, mas se o próprio Itaú investiu na XP, por que eu não vou investir? Assim, você não tinha argumento para tentar reter o cliente, por mais que ele gostasse do seu atendimento, de você, mas você acabava sendo a plataforma de operações dele ali, do cartão, do pagamento de conta, enfim. Ele não tinha um olhar como um especialista que ia te ajudar em investimentos. Isso, hoje os próprios bancos mudaram sua forma de ver investimento. E no limite, isso é mudar a forma de enxergar de onde você vai tirar o dinheiro. Porque o banco, quando ele distribui via plataforma, a própria plataforma, um fundo de terceiros, ele vai cobrar sua estrutura de remuneração, de rebate, a taxa de distribuição, tanto quanto ele cobrava a taxa de administração do FOF dele. Ele só está tirando de onde vai cobrar o dinheiro, ao invés de ele fazer a gestão, tem alguém que faz. Alguém que faz. Poxa, no fim do dia, eventualmente, ele tem uma estrutura mais leve, mais barata até, né? E aí eu acho que isso, e dando mais liberdade para o investidor. Tudo isso também veio com a tecnologia permitindo isso. Senão, se você não pudesse ter o aplicativo para investir, você ainda precisava. Eu lembro meu primeiro investimento em fundo, tenho vergonha às vezes de falar isso, mas foi um fundo monoações,
comprei um fundo monoação no caixa eletrônico do banco. Eu ia lá no caixa, colocava o cartão, selecionava fundos, né? Ele aparecia aquela grade gigantesca na tela de 3 fundos, e um dos fundos era um fundo monoação, e eu coloquei lá meu patrimônio no fundo monoação, pagando 2% de taxa de administração para o fundo comprar uma ação específica. Não é nem aquele fundo monoação que tem classes diferentes, você pode fazer um long and short. Não, era um fundo, só tinha uma classe, ele só comprava aquela ação. E, pois é, e depois, fora do ar eu te conto o que aconteceu com esse fundo. Mas, por que acontecia isso? Porque, na época, para você abrir uma conta em uma determinada plataforma, mesmo para quem está chegando agora no mercado, né? Mas a XP não era tão conhecida ainda nessa época, e aí você tinha que comprar as plataformas que essencialmente eram do banco também, e aí você tinha que abrir a conta, aí tinha um processo, você tinha que mandar a carta registrar no cartório a conta, dava um trabalho tremendo para você pagar R$20 mais 0,5% do valor negociado em cada compra da ação. Se fazia a conta, era melhor pagar 2% ao ano e comprar via fundo, né? Então, toda essa dinâmica de você ter a plataforma, ter home broker, o pessoal acha que home broker sempre existiu. Não, você tinha que ligar na mesa para operar. Então, ter todo esse desenvolvimento tecnológico foi muito benéfico para o mercado. Bem parecido com o Lobo de Wall Street, né? Por isso, qual que era o problema? O problema não era os R$20 mais 0,5%. É quando você caía num vendedor bom de ações que te vendia, que assistiu o Lobo de Wall Street, te vendia a Apple micro-ondas, não microcomputadores, né? Você caía nessa bolha que tinha a frase clássica lá do Lobo de Wall Street, que o cliente não precisa ganhar dinheiro, ele só precisa ter a sensação de que está ganhando. É isso. E hoje não, você vê lá, você vê o seu saldozinho evoluindo. Tudo, E acho que a gente entrou num momento de mercado assim, que a concorrência cresceu muito, e isso é muito bom para o cliente do outro lado. É bom para nós enquanto profissionais e é bom para o cliente, assim. Você acha que as corretoras, os bancos vão querer fazer alguma coisa errada, assim? Óbvio que acontece, mas o objetivo principal não é esse, né? É cada vez mais ter produtos melhores, ter uma plataforma melhor para que esse cliente consiga trabalhar e, cara, desbravar esse mercado gigante aí que a gente ainda tem, principalmente nas cidades menores, nas cidades de interior, né, que não são as capitais dos estados, tem uma necessidade de educação financeira gigante, assim. Eu não vou citar nomes, mas esse dia eu estava conversando com um fazendeiro, e ele falou, cara, eu não vou deixar meu dinheiro no banco, eu ganho 3% ao mês. Eu falei, mas no que você investe? Eu fiquei lá, né? Falei, como alguém ganha 3%? Eu falei, você não está em alguma pirâmide? Porque não existe no mercado hoje 3% ao mês. E aí ele falou, não, eu empresto para um segmento X e ele me paga 3% ao mês. Mesmo quando eu tomo um tombo, eu tô ganhando 3%. Eu falei, na minha cidade isso se chama outra coisa, né? Inclusive tem uma lei contra isso, né? Se você não é operador do sistema financeiro nacional, você não pode emprestar dinheiro a juros. Mas aí, assim, eu volto no ponto disso, é uma falta da educação financeira, que certamente ele não teve, ele aprendeu a ganhar dinheiro, mas como ele vai lidar com esse dinheiro, o que regulamenta toda a parte de investimentos, ele não teve, assim. Eu volto também lá de novo para minha origem. A minha família não teve educação financeira, acho que a minha mãe foi saber o que era poupança, ela tinha 60, 70 anos, sabe? Meu pai guardava dinheiro em casa. Então, a gente tem uma defasagem muito grande ainda em relação à educação financeira. Isso é um ponto que eu bato muito, assim, quando eu falo com os meus clientes, quando eu publico alguma coisa nas minhas redes sociais, é sempre voltada para a educação financeira. A gente até, eu e a minha colega de trabalho, nós montamos meio que um programinha de educação mesmo, chamado de educação de A a Z, para explicar o que é cada tipo de investimento no detalhe. Você não precisa saber qual é a regulamentação, XPTO, quando foi criada, mas você precisa saber o que significa aquilo que você está investindo, né? Eu falo que é o financeiro, assim como tem o juridiquês, cada profissão começa a abreviar
as palavras que tem lá dentro, né, por siglas, e as pessoas não são obrigadas a saber quais são todas as siglas que tem dentro do mercado financeiro. Usar os termos em inglês, a gente conjugar em português verbos em inglês, exato, né? Não dá. Então você precisa ter uma comunicação também muito eficiente nesse sentido, né, para conseguir transmitir de fato o que você quer que seja transmitido, né? Se você realmente quer que a outra pessoa entenda que você está fazendo para ela. Isso quando, de fato, quando você quer que a pessoa entenda, às vezes você não quer mesmo, né? Mas a gente vai falar mais disso no segundo bloco. Antes disso, eu queria te perguntar, você comentou, né, justamente dessa mudança, os benefícios que trouxe para os clientes, foram claros e fundamentais, mas também o benefício trouxe ao profissional do mercado, de como mudou a dinâmica dessa carreira, e você, além de ter feito uma formação em outra área, além de ter um track record diferente e ter migrado para o mercado financeiro, você ainda passou por essa transição entre o modelo, digamos assim, tradicional e para o empreendedorismo. Então, como é que foi essa diferença? De onde veio a ideia dessa mudança? E conta um pouquinho também de desafios e oportunidades dessa migração de carreira. Bom, a ideia de mudar foi porque, assim, o próprio Itaú Personalité em si, ele já te instiga um pouco a conhecer sobre investimentos. E lá tinham o Itaú tem várias plataformas que disponibilizam cursos sobre os tipos de investimentos. E eu comecei a estudar aquilo e eu queria dedicar muito mais tempo do meu dia a falar de investimento com os clientes, só que eu não conseguia porque você fica na loucura de atender cliente ali o dia inteiro. É impossível você ter 600 clientes na carteira e você conseguir fazer uma assessoria bem feita. Então, muito em função desse gostar dos investimentos que eu comecei, óbvio, a ver a galera se movimentando, né, os clientes se movimentando para XP. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, e comecei a estudar um pouco sobre os escritórios de investimento, e óbvio que foi um super desafio isso, porque você usar o português bem clássico, você sai da sua comodidade de ter o seu saláriozinho todo mês, independente de qualquer coisa, você sai da comodidade de ter todos os seus benefícios, de você ter o seu convênio médico, férias, né? O que são férias nos últimos 5 anos? Não sei te dizer, mas é o desafio do novo, de você evoluir, assim, eu posso te dizer que no meu primeiro ano dentro da assessoria, eu evoluí o que eu não tinha evoluído em 4 anos. Você está o dia inteiro imerso em conhecimento, o dia inteiro imerso no que está acontecendo no mercado. Então, é totalmente diferente da rotina operacional que a gente acaba vivendo dentro do banco, né? Óbvio que os bancos já evoluíram muito, com o Itaú, por exemplo, com o Ion, que cuida de investimentos especificamente hoje. Mas foi muito esse desejo do novo, né, de me dedicar àquilo que eu gostava de fazer, que era falar de investimentos com os clientes. E eu sou muito audaciosa, eu falo que eu sou audaciosa, eu não tenho muito medo, não, eu vou. Se tiver que ir, eu vou. Então, eu me joguei nessa e um negócio curioso que eu vinha pensando, que eu vou falar isso pro Felipe. Muito por conta dessa minha vinda de uma região totalmente diferente, né? Eu sou do Nordeste, então lá não se fala muito dessa relação do patriarcado, do feminismo, assim, não é que não se fala, cada um vive a sua vida ali e não tá buscando, às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Então não tá buscando muito a fundo isso. E eu vim tomar muito conhecimento disso, de quanto às vezes você não consegue um cargo porque você é mulher, depois que eu entrei no mercado financeiro. Esse conhecimento muito mais a fundo de que a mulher, eu só fui, né? Então, para mim não tinha nenhuma barreira. Então, quando eu comecei a tomar um pouco de conhecimento disso, eu falei, mas talvez será que aquele momento lá eu não conseguia aquela determinada função porque eu era mulher? E aí você começa a tomar um pouco de consciência de algumas coisas. Mas eu realmente não tenho medo, tá? Eu vou. Os meninos falam, às vezes eu tenho um pouco mais de medo de você do que de alguns homens. Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Sabe aquele negócio do sapinho surdo que foi subindo e todo mundo falando que ele não ia conseguir? Ele foi, porque ele não estava ouvindo nada. Então é um pouco disso. Às vezes não saber algumas coisas nos ajuda. Bacana. Quando você já foi para a SET ou você chegou a ter outras experiências? Como foi essa estabilização no novo modelo? Quando eu saí do Itaú, eu fui para um escritório na época que era um dos maiores escritórios dentro da rede da XP,
que tem um modelo muito parecido com um banco, assim, quando você sai de uma estrutura de banco, eu sempre até deixei isso bem elucidado para eles. Para quem está saindo de banco é o melhor modelo, porque eles têm, você é autônomo, né? Mas você tem todo ali uma série de obrigações a fazer. Então, para quem está fazendo esse movimento, acho que foi assertivo, sabe? Nesse momento, ir para um escritório que tinha um padrão mais parecido com banco, para que você consiga meio que deslanchar nesse sentido. E aí, fiquei 4 anos lá, e tem um ano que eu fiz essa troca de escritório para a sede, porque aí, assim, eu já estou muito mais maturada. É um escritório que tem, óbvio, você já conheceu o Carlos aqui, sabe muito bem que ele é um profissional exemplar. Eu gosto de estar ao lado de pessoas que eu aprendo todo dia com elas. Ensinar é bom, mas se aprender todo dia é sensacional. Muito bacana. O Carlos já esteve aqui no programa também, então inclusive está na hora de voltar. O Carlos está assistindo aí a gente, volte. Aqui é sempre um prazer bater esse papo com você. E nessa evolução de carreira, eu sei que você também você comentou dos materiais, né, desse trabalho com educação financeira, e você conduziu, tem puxado essas conversas também sobre a presença feminina nos investimentos. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente também. Essa experiência vem muito do que eu comentei, que assim, muitas vezes você vai fazer uma reunião com uma cliente mulher e ela te diz que o marido que vai tomar a decisão por ela. E assim, eu tenho casos de família para contar, de um casal que vivia super bem, o marido sempre tomou as decisões pela esposa até o dia que eles separaram. E assim, estava tudo bem, a relação estava ok, ele continuava tomando as decisões, eram amigos mesmo separados, mas um dia ele arrumou uma namorada. E aí, assim, o caos estava instaurado, né? Porque todas as decisões que ele tomou foram erradas, tudo que ele fez não estava certo, e aí você começa, cara, e aí? Por que antes você não teve interesse? Não precisa. Se é que ele quer tomar uma decisão, deixa ele tomar uma decisão. Deixe. E você quer que ele tome uma decisão, deixe. Mas tenha o conhecimento de quais foram as decisões que foram tomadas e por que elas foram tomadas. Assim, você não vai precisar passar por nenhum tipo de perrengue na vida. Óbvio que a gente não deseja que ninguém se separe, mas pode acontecer. Então, foi muito em função desses casos que começou a me dar aquele estalo. Cara, eu preciso focar a minha atenção para as mulheres. Elas precisam entender onde elas estão investindo. Ela não precisa ser especialista, que é o que eu falei. Ela precisa só entender que tipo de investimento que ela está, por que ela está investindo naquele determinado segmento agora ou não. Eu sou cri-cri, assim, as minhas clientes que me assistirem, elas sabem disso, que eu, principalmente as mulheres, eu pego muito no pé. Você precisa saber o que está fazendo. E tem funcionado? Como é que tem sido essa dinâmica? O pessoal tem funcionado, mas é um trabalho mais de dedicação, assim, mais árduo. Diferente de quando você vai falar com um homem que ele está mais disposto a aprender. Ontem mesmo aconteceu isso, eu recebi a indicação de uma mulher, porque eu coloco meus clientes para trabalhar para mim, né? Falou, só me indica mulheres, eu não quero que me indique homens, só mulheres. E aí ele falou, tô te indicando aqui uma parceira de trabalho. E aí quando eu liguei para ela, falou, mas quem decide tudo é meu marido, então toma aqui o telefone dele. Eu falei, olha, tudo bem que ele decida, mas você também precisa aprender. Aí ela mandou um coraçãozinho assim, tipo, obrigada, né, por me incentivar a entender um pouco sobre isso. Maravilha. Mas acontece bastante, viu? Muito mais do que se imagina. Estamos batendo esse papo com o Cristiane Macedo, aqui sócia da A7 Capital, sobre investimento, sobre mudança, transição de carreira para esse mercado, para esse novo mercado financeiro. E agora já está ficando quase adolescente, já não é tão jovem mais, mas que já fornece esses casos, essas histórias, para que a gente aprenda e evolua. E conta, sem dúvidas, com um pouco sobre a história e o relacionamento das mulheres com o dinheiro nessa semana especial, essa semana temática aqui do Você com Dinheiro, com a participação dessas mulheres que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a Cristiane Macedo, aqui sócia
da A7 Capital, começando essa semana aí especial das mulheres, falando um pouco da relação das mulheres com o dinheiro, com empreendedorismo também, por que não, né? Afinal de contas, a gente está falando de empreendedorismo no mercado financeiro, também da própria relação das investidoras com o dinheiro, da importância de você se manter atento ao seu dinheiro. Eu costumo brincar, Cristiane, que quando a gente vai no médico, não espera que você saiba tudo sobre medicina, né? Agora, se você está com o braço quebrado e alguém te recomenda um antigripal, é bom que você saiba que o antigripal é um antigripal, né? Se você vai no médico, está com dor no peito, passa um remédio para dor de cabeça, é legal você saber minimamente. Então, se você vai conversar com o seu consultor financeiro e te oferecem uma NTN-B longa para você pagar as férias do fim do ano, é legal que você saiba que as coisas não estão no lugar, né? Você ter essa conversa mesmo. É o ponto que a gente estava falando, né, da educação, do conhecimento. E essa analogia que você fez do médico, ela serve para muita coisa, porque a gente também tem uma gama de clientes que começam a estudar bastante sobre o mercado financeiro e eles se acham especialistas. E são os que mais caem em ciladas. Por mais que isso a gente ri, porque acontece com muita frequência, acaba ficando engraçado, mas é algo sério, porque eu falei esses dias para uma pessoa que eu estava conversando, que ela falou assim, não preciso de assessoria financeira, porque eu estudo sobre o mercado financeiro. Eu falei, que legal, então, assim, não vou falar a profissão qual é, né, porque a pessoa vai saber que eu tô falando dela, mas eu falei, eu posso estudar sobre a sua profissão então, e não preciso de você como profissional, né, eu vou lá, estudo e me autocuido. Eu tenho uma, que para mim foi muito icônico, né, comentei com você, sou professor de finanças também, e estudo finanças academicamente, fora em casa, para academicamente há 10 anos. De maneira estruturada, fora o dia a dia da própria profissão que exige as trocas não me considero um especialista em análise fundamentalista. Eu estudei finanças corporativas, estudei valuations, tudo isso que me ajuda a ler ações. Aí eu vi uma influencer na época que veio de TV, assim, ela criou um perfil no Instagram, um especialista em análise fundamentalista. Estudo análise fundamentalista há 6 meses. Puxa vida, eu devo ser muito burro, não é verdade? Puxa vida. É assim que a gente se sente, Felipe. Há 10 anos, eu não sou especialista até hoje. Ela, em 6 meses, né, já é especialista. Puxa vida, não? Eu acho que a gente tem, assim, nós, pelo menos no mercado financeiro, e aí eu vou puxar aqui, óbvio, para mim e para você, porque a gente se conheceu agora e eu entendi um pouco que a gente tem uma consciência do que a gente sabe e do que a gente não sabe. A gente não vai saber tudo nunca. Eu bato esse papo direto com o Kaique, que é o nosso head de produtos no escritório. Grande Kaique, gente finíssima também. Muito. Ele fala assim, Maria, ele me chama de Maria, isso eu não vou dar opinião sobre, porque eu não sei sobre isso, eu precisaria estudar anos para entender se faz sentido fazer um movimento em relação a isso ou não. E assim, é você ter consciência de até onde você tem conhecimento ou não. Você não pode pedir pro ortopedista fazer uma cirurgia na sua cabeça, né? Pessoal, tem mais gente investindo em criptoativos do que em bolsa. Aí você vai lá e o sujeito fala, não, eu sou especialista em Bitcoin, eu estudei muito. Você estudou o quê? Não, porque a forma de emissão, etc. Pois bem, tem 10 mil anos que a gente sabe como é que imprime papel imprime moeda num papel ou forja no metal, nem por isso significa que você sabe como é que faz uma política monetária. Como é que você acha que porque você sabe quando a data do halving vai acontecer, isso é suficiente para você analisar para onde vai o preço do criptoativo? Isso, tudo bem, você tem uma tese, etc, que colocar um pedaço, experimentar, etc e tal, mas, isso não existe fluxo de caixa. O fluxo de caixa é só a venda do ativo. Então, não vem dizer que você sabe modelar. Não tem como. Acho que é muito aquela questão do imediatismo, né? Pois é. As pessoas querem saber tudo
a todo tempo e fazer tudo a todo tempo, e não dá, assim, eu sempre brinco, cada macaco no seu galho, cada especialista na sua área. Se você é o médico, eu não vou dar pitaco no que você está me orientando, como eu vou partir do princípio de que você tem capacidade para me explicar aquilo. Óbvio que eu vou lá dar uma gugada e ver se aquilo serve realmente para isso ou não. Então, é a minha lição de casa, né? Como cliente, como paciente, é entender se o que ele está me falando faz sentido ou não. E entender sobre, não querer dizer o que ele tem que me dar como medicação para aquilo que eu preciso. Exatamente. E eu sempre gosto de conversar com quem está na ponta, atendendo os clientes, para entender um pouco de como está a demanda do lado do cliente. Porque muitas vezes, quando a gente olha os números frios, né? Bom, a gente trabalha na Com Dinheiro, a gente olha muitos números de mercado financeiro agregados. Mas quando a gente olha o resultado agregado, tem muito do que é ofertado também. Então, o mercado, você não vai ter aplicações massivas em fundos multimercados se os fundos multimercados, os principais flagships da indústria, tiverem fechados a captação, por mais que haja demanda do investidor. E aí eu queria bater um pouco... Mas eu queria entender de como você tem sentido também a demanda dos investidores pelos produtos hoje, né? Que a gente veio de um período, a gente passou de 2017 até meados de 22, um período de aumento constante da complexidade das carteiras, com mais gente buscando ações, mais gente buscando multimercados, que é super benéfico, porque conversa com essa educação financeira que a gente conversou no primeiro bloco. E aí, meados de 22 começa a reverter, 23 também, a gente volta a ter um dreno dos recursos para as rendas fixas tradicionais. Pensando na dinâmica do mercado, é sempre bacana você ter os produtos mais complexos, mas aquela LCIzinha boa também, né? Às vezes não é errado você ter ido para a renda fixa. E aí eu queria ouvir de você como você está sentindo essa dinâmica com os clientes na busca pelos produtos. O pessoal está olhando mais para a renda fixa, e dentro dessa renda fixa, o que eles olham, se essas mudanças de regra afetaram um pouco a visão do investidor desses produtos. Como é que você tem sentido nas suas conversas com os clientes as buscas pelos produtos de mercado? Eu atendo, assim, basicamente um público mais velho. Assim, 40, não que os 40 sejam velhos, mas 40 mais. Então, é aquele cliente que ele já tem um patrimônio meio consolidado ali, ele não precisa não quer ficar se aventurando em investimentos, que nem a galerinha dos 30 ali que quer, tá febre, né? Todos os clientes que eu tenho de 20 a 35 anos estão na loucura investindo em Bitcoin, entrando em Hash 11, enfim, tá uma... Nvidia, uma loucura. Comprando na alta, né? Subiu tudo, agora é a hora que eu tenho que comprar. Exato. Então... Aquele meme do Faria Lima Elevator, né? É bolha? Você queria ter entrado? Queria. Tipo isso. Então, é um cliente que ele gosta de ter um pouco mais de previsibilidade sobre o que ele está investindo. Então, eu tenho uma demanda muito grande por renda fixa ainda. E acho que, de forma geral, a gente vem de um período que a renda fixa estava o melhor dos mundos. Porque você precisava correr risco, você poderia colocar num CDB a 100% e você estava ganhando 13,75%. Qual a necessidade de você ter risco nesse momento, né? Acho que foi muito em função disso que os fundos multimercados acabaram tomando tanto resgate, porque eles não conseguiam movimentar as posições com um certo medo do que estava acontecendo no mercado, e a renda fixa estava pagando bem. Então, eu não preciso estar no risco, né? Então, essa demanda vem muito maior por renda fixa. Assim, hoje, posso dizer seguramente que 70% da minha carteira de clientes está na renda fixa. E vai ter produto bom ainda? Já começaram a apertar as taxas? Porque o que acontece? A oferta e demanda também acontece no mercado. Sim. Eu lembro que quando a gente começou a ter aquela onda de saques na poupança em 2016, 2017, aí a Caixa começou a pagar umas LCs de 97 do DI, e aí você precisa puxar o dinheiro de outra fonte. De volta, né? Então, quando tem muita gente querendo comprar renda fixa, também o pessoal dá uma pioradinha na taxa, porque ninguém é bobo, né? Como é que ainda dá para encontrar oportunidade boa em renda fixa? Ainda tem algumas emissões boas, assim, a gente ainda está num patamar de juros
razoavelmente alto, né, 11,25, e ainda tem algumas poucas, mas boas emissões. É óbvio que a gente faz uma peneira bem grande, o Kaique é bem criterioso em relação a isso, então, mas ainda tem algumas coisas que dá para conseguir um 12, um IPCA mais 6. O IPCA mais 6? Mas aí para... Não vou fazer propaganda de emissora, hein? Mas... Não, gente, não, né? Mas depois do fim, quando a gente sair do ar, aí você me conta umas emissões boas aí, que é sempre bom. E CRI-CRA, né? Agora teve essa mudança de regras, aí o pessoal já tem restringido as emissões? Diminuiu consideravelmente, né? Na plataforma você já vê muita coisa hoje que não é mais incentivado, porque o grande benefício, né, para o cliente entrar num crédito privado mais longo era a isenção do imposto de renda. Então já tem vários lá que estão sem o verdinho do incentivado, mas ainda tem uma boa quantidade ali que dá para atender os clientes. Tava tendo CRA, não vou citar nomes, mas tinha CRA que era emitido por restaurante. Né? Aí assim, perde no um pouco o sentido, no final isso foi bom, porque assim, tudo que é exagerado, tudo que é demais, alguma coisa está errada, né? Eu sempre falo, quando a oferta é grande demais, alguma coisa você não precisa desconfiar, né? Como é que fala esse ditado, gente? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. É exatamente isso. Então, tava meio que uma farra de emissão a qualquer preço, assim. Eu cheguei a receber de clientes assim, eu não vou investir aí, eu vou tirar esse dinheiro porque eu preciso emitir, nem lembro qual que era o ativo, enfim, IPCA mais 12, eu falei, cara, mas esse negócio aí tá... Aí eu fui ler, né, o que é isso aí, lá do Nordeste, lá um certo clube que tem por lá, os caras estão emitindo dívida para pagar uma outra dívida, não tem nenhum projeto de expansão, de crescimento da empresa em si. Eu falei, bom, se quiser investir, você vai, mas os que a gente tem uma série de relatórios de análise quebram, imagina, Americanas, né? Um exemplo mais clássico aí. Mas também tem a outra ponta do absurdo, né? Eu recebi outro dia de um bancão, não vou falar qual, uma debenture de uma empresa, que também não vou falar qual, mas era de shopping center. Aí pagava, acho que CDI mais meio. Isso tá de brincadeira, é melhor deixar no CDB mesmo, né? Exato. Mas no meio para tomar o risco de dívida de uma empresa de shopping, né? É delicado. Então, a isenção, eu sempre converso isso com o pessoal de crédito privado. A gente olha a isenção do ponto de vista do investidor, às vezes a gente pega um prêmio, mas tem um pedaço importantíssimo de redução de custo para o emissor. Né? Então muita gente, como você comentou, né? Às vezes você emitia a dívida para pagar uma dívida que estava mais cara, etc. e tal, nem está com um negócio tão saudável, nem de agro, nem de imobiliário, mas você começa a usar esse artifício para baratear a dívida. Muita gente começa a fazer, né? Tem ganho de escala do vendedor também, né? O banco começa a oferecer para todo mundo emitir CRI-CRA e essa dinâmica muda. Agora, para fins arrecadatórios, acho que o efeito vai ser tão grande quanto da come-cota para fundo exclusivo, né? Você vai ter come-cota fundo exclusivo, beleza, você troca, faz um fundo exclusivo de previdência. Mas eles limitaram também agora. Então, mas aí você tem outra ideia genial, falar, já que é assim, então vai ter come-cota e fundo exclusivo de previdência também, você não pode fazer fundo exclusivo de previdência. Tudo bem, você faz fundo aberto. Que diferença faz? Puxa vida, eu tenho muita impressão, eu não quero falar mal de nome nenhum, ninguém me leve a mal, mas eu tenho muita impressão, o cara que escreveu a regra dessa não parou pra pensar, antes eu não conhecia o mercado. E se você conhecia o brasileiro, né? Ele dá um jeito pra tudo. Poxa vida, é só você colocar no regulamento que o fundo é aberto. Mas aí você vai ter um cotista só, chama sua esposa, chama seu filho para ser cotista. Fundo imobiliário, quantos fundos imobiliários você já viu que tem mais de 100 cotistas só de amigos, né? O cara coloca os imóveis da família no fundo, aí chama 49 amigos, aí ele toca o sino da B3, legal, o fundo é listado agora, e agora posso distribuir rendimento isento. Imagina se o camarada não vai fazer um fundo aberto de previdência. A gente dando ideia aqui, hein? Essas aí são clássicas, né? Não dá nem para dizer que foi ideia. Pois então tem
Acho que para fins tributários vai afetar pouco, mas está certo também, não tem que virar palhaçada também de qualquer um emitir CRI-CRA, ele tinha um objetivo específico, tem que cumprir o seu objetivo. O negócio vai afunilando, né? Não tem jeito. E é uma corrida de gato e rato, né? É. O fisco vai tentando... Nunca brigue contra o fisco, né? Já diria o Capone, né? Então, o fisco vai correndo atrás, uma hora ele Te pega. chega. Exato. Já dizia Raul Seixas, né? Agora, tem diferença na dinâmica também, nessa demanda por investimento entre homens e mulheres? Se as mulheres tendem a ser mais ou menos conservadoras, os homens mais ou menos conservadores na hora de fazer suas aplicações? Tem uma diferença muito no perfil, assim. A mulher, ela é muito mais paciente com os investimentos. Então, tem até uma pesquisa da Forbes que eu posso te mandar depois, que 62% dos investimentos feitos pelas mulheres, eles tendem a ter melhores resultados do que dos homens. Porque elas, por exemplo, entrou numa ação X e a ação caiu, ela tem a paciência de esperar. Óbvio que ela entrou muito mais fundamentada, ela não entrou porque o mercado inteiro está indo para esse tipo de investimento. É muito raro uma mulher te ligar e falar assim, meu amigo falou que tá na hora de comprar Nvidia. Ela não vai te ligar. Agora, os homens, eles ligam. O homem é mais suscetível a esse efeito manada? Muito, muito mais suscetível. Porque meu amigo ganhou, cara, ele já ganhou X% em determinada ação, não sei que ela suba novamente esse mesmo percentual que ele ganhou, que ela caia para subir tudo de novo, mas é muito, assim, o homem vai muito mais, com todo respeito, o homem vai muito mais no efeito manada do que a mulherada. Isso faz muito sentido de muitas formas. Preciso trazer o Roy Martelanque aqui de novo, de debater isso em finanças comportamentais, essa distinção. Vai render um artigo acadêmico aí, por que o homem é mais suscetível ao efeito manada. Interessantíssimo esse ponto, nunca tinha parado. Eu dentro das coisas que eu tenho estudado, a mulher, ela tem muito mais aquele que vem também lá de trás, né, de como a mulher era criada para fazer prosperar o lar, para fazer com que a comida servisse todo mundo, para procriar. Tem toda uma questão histórica em cima disso. Então, o marido chegava e a mulher dava o dinheiro para a mulher fazer a compra de casa. E aí ele tinha que dar para todo mundo, né? E se o marido não chegar com dinheiro, ferrou. Então, para ele tomar risco era mais importante. É melhor você precisa chegar com 100. É melhor ou você chega com nada ou com 100. Se chegar com 50, não adianta. Então, vai para as cabeças. Ele tinha que, caçar, correr o risco de ser atacado por um bicho, enfim, desde lá da época do homem da caça, né, que foi o começo de tudo. Então, tem muito disso, né, do instinto ainda dentro, tanto do homem quanto da mulher. Óbvio que existem exceções para ambos os lados, né? Sem dúvida, é interessante. E como é que... Agora, se trouxe esse ponto, isso me instigou, né? Como você usa aquele ferramental que você foi pegando lá na faculdade, na graduação de psicologia, para ajudar ali os seus clientes no dia a dia? Muito. Assim, a gente tem que ter um olhar muito... mais profundo, sabe? Um olhar através das palavras. Então, quando eu estou com um cliente, eu sou uma outra pessoa. Eu escuto muito mais do que falo. Porque você precisa sentir o que é a necessidade daquela pessoa, o que ela realmente quer com relação aos investimentos. Porque assim, tem gente que, um exemplo clássico, tira cliente da poupança. Mas dá pra gente comprar umas ações aí? Eu falei, calma, você está saindo da poupança. Então, comece a experimentar os investimentos mais conservadores, porque assim, a pessoa que sai da poupança e vai direto para ações, o primeiro dia que oscilar isso, ela tira tudo e volta direto para a poupança. Então, tem que ter um cuidado muito especial com cada perfil específico de cliente. Esse é um ponto fundamental. E tem que saber escutar, né? Pois é. E eu acho que até muito da ida das pessoas para ações, né? Quando a gente teve esse boom de CPFs na bolsa, acho que me partiu muito o coração à época justamente por isso, porque você via a ida, mas era uma ida que muitas vezes não era estruturalmente benéfica, porque ele ia levar uma pancada e se traumatizar e nunca mais volta, né? E ela ia porque o amigo foi.
inimigo foi, porque ele o achou mercado que tá indo, entendeu? E ela não leu sobre a empresa. Às vezes, quando eu faço as palestras de mulheres, ela fala, mas qual ação eu compro? Eu falei, que segmento você gosta? E qual que é o seu objetivo com a ação? Então, primeira coisa, goste do segmento da empresa que você vai entrar. E segundo, por que você está entrando? Você está entrando para quê? Para levar para o longo prazo, para receber dividendos dessa empresa? Ou que você quer pegar uma alta dessa ação num espaço curto de tempo e sair fora? É preciso ter muito essa consciência, porque se a pessoa quer um boom rápido dessa ação, ela não pode entrar numa ação para longo prazo, né? Que foca em dividendos. Que, por exemplo, você compra uma Vale, ela não tem saltos de preço muito abruptos. Você tem que pegar uma empresa pequena que pode ter uma supervalorização. Então tem que ter um racional porque você está entrando, não porque o meu racional é porque meu amigo entrou naquela ação, porque o mercado está entrando. Eu sempre gosto de cutucar. Por que você faz isso? Por que você quer fazer isso? A pessoa precisa saber, saiba os seus porquês, né? Saiba os seus porquês. Poxa, excelente, aliás, excelente frase para o fechamento aqui da nossa conversa. Poxa, eu gostei muito do papo, muito obrigado pelo seu tempo, por trazer esses pontos. Acho que isso é muito enriquecedor. Eu acho que saber os seus porquês e buscar essas perguntas certas, acho que isso é uma mensagem desse papo de hoje que eu acho muito, muito valiosa. Eu queria deixar também, você fica à vontade de usar os minutos finais, contar um pouco da SET, se você deixar os canais, inclusive os seus próprios, quem quiser também acompanhar, participar desse trabalho das palestras para mulheres aí no investimento, isso é super fundamental. Canais abertos para você. Obrigada, Felipe. Eu gostei bastante do papo e, assim, super agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gosto bastante de, por onde eu passo, levar um pouco sobre essa... Não que eu seja feminista, tá? Eu sempre brinco que eu não sou feminista nada, mas eu acho que as mulheres precisam entender sobre onde elas estão e que elas têm capacidade igual a qualquer outro ser humano. Então eu deixo tudo lá, posto tudo no meu Instagram pessoal e a gente montou um Instagram só para falar de investimento para mulheres e de educação financeira que chama Advisor Club. E fora isso, assim, a gente está fazendo esse trabalho dentro da SET também, de levar um pouco desse conhecimento para as mulheres, de incentivar as mulheres a vir trabalhar no mercado financeiro. Então a SET é uma referência de pessoas e de escola, assim, de convivência ali, realmente você se sente muito igual para igual, sabe? Então, é isso, esse é o meu recado para vocês aí. Maravilha. E agradecer essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Cristiane, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado à SET por ceder aqui a participação da Cristiane para esse bate-papo. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, aqui pela sua companhia, pela sua audiência. Você com o Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer esses nomes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre pensando em tornar a sua carteira, seu investimento melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre os nossos serviços, como a gente pode ajudar ao seu negócio e ao seu investimento, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe lá sua mensagem, seu feedback em contato @comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima!